Como é que você está começando o ano 2015? Alegre, feliz, na presença do Senhor? Amém? Motivo de alegria nós estamos aqui. Motivo de alegria essas portas abertas. Motivo de alegria mesmo em tempo, de descanso, em tempo de festa, nós estamos perseverando na presença do Senhor. Amém? E queria te pedir, sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo. Nós queremos falar um pouco deste contexto que estamos vivendo, de final de ano, de começo de um ano novo. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, nós vamos estar falando acerca desse contexto, como nós estávamos semana passada. Eu queria dizer, queridos, que eu tenho sentido a presença de Deus nesse lugar. Não é algo vazio, não é só de palavras. Semana passada nós estávamos aqui, enquanto o louvor adorava a Deus, eu estava ali, o Senhor falou: senta, que eu quero que você escreva algo. E eu fiquei ali quietinho, o louvor adorando a Deus, e o meu coração exultando a presença de Deus. E eu comecei a escrever algo acerca do que o Senhor falava no meu coração. E quando o pastor Henrique veio, assumiu aqui para pregar tudo aquilo que Deus tinha falado comigo lá sentado, Deus usou o pastor Henrique para repetir aqui na frente. Sabe o que é isso, querido? Deus testificando nos corações da igreja do Senhor. Então esteja ligado para que Deus quer falar com você nessa manhã. Amém? Todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 5. Nós vamos somente ler o verso 5. Vamos ficar de pé por um instante em reverência à palavra do Senhor. Amém? Diz a palavra do Senhor, talvez outras versões, mas diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, nós já oramos, te pedimos. Agora, Senhor, em nome de Jesus, nós te damos liberdade. Fala conosco. Usa o teu Espírito Santo, Senhor, com poder, com graça, com autoridade, mas fala aos nossos corações, para que nós possamos começar bem essa nova etapa, esse novo ano, em nome de Jesus. Poder sentar, querido. Examinai-vos vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Gostaria de falar nesse tempo, nesse contexto, como nós já falamos, final de ano, final de um ciclo. Eu acredito que o pastor Henrique, outros pastores já devem ter falado sobre esse tema. Final de um ano, final de um ciclo, onde as empresas fazem seus balanços, onde as TVs, as emissoras de TV fazem as suas retrospectivas, onde as pessoas também fazem uma reflexão sobre este ciclo, essa etapa que se finaliza. Esse é o contexto que nós estávamos vivendo, continuamos vivendo, para nos projetarmos para um ano novo. E em primeiro lugar, Paulo está dizendo aqui: olha, é tempo de nos examinarmos, refletirmos sobre a nossa condição. Mas infelizmente, querido, muitos de nós fazemos de maneira equivocada essa reflexão. Muitos de nós deixamos para refletir, para fazer essa análise, esse exame, somente no final de cada ano. Cada um deixa para fazer o seu balanço, no final de cada ano. Mas Paulo está exortando a igreja de Corinto, e nós estamos reunidos como igreja do Senhor, para que esse exame fosse feito todos os dias, para que esse exame fosse feito talvez todas as vezes que nós colocamos as nossas cabeças nos nossos travesseiros toda noite. Sabe por quê? Porque seria bem mais fácil de mudar o que precisa ser mudado, de corrigir o que precisa ser corrigido, de agir talvez de maneira diferente, de planejar melhor a cada dia. Imagine, talvez, não sei se aqui conosco existe algum caixa de banco, algum empresário. Imagina se você deixasse para fazer o seu exame, a sua reflexão, se você deixasse para fazer, fechar o seu balanço somente no final de cada ano. Quantos problemas, quantas dificuldades talvez você não iria ter que lidar? Empresários, comerciantes, quantas dificuldades? As dificuldades seriam maiores. E Paulo está nos propondo um desafio, querido, de entrarmos em 2015 de maneira diferente. Paulo está falando assim agora: olha, examinai-vos todos os dias.
Todos os dias nós devemos refletir, todos os dias nós devemos fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, de como foi, o contexto que nós vivemos, de como nós nos saímos, aquilo que nós precisamos melhorar, né? Por deixar para se fazer uma reflexão, uma análise no final de cada ano. Pessoas estão chegando ao final de cada ano, e eu estou falando para cristãos, estão chegando, olha, fisicamente cansados, fisicamente sobrecarregados, tristes, sem esperança pelo resultado obtido. Fecham os seus balanços desanimados. Mas eu queria dizer que Deus tem algo para te dizer nessa manhã, para te falar nessa manhã. Para você que chegou esse final de 2014 cansado, diz Deus diz lá na palavra Isaías capítulo 40, verso 29, eu faço forte o cansado, eu multiplico as forças de quem já não tem nenhum vigor. Eu não sei se esse é o seu contexto, mas para Deus, ou para os homens, 0 vezes 0 é igual a 0. Mas para Deus, talvez 0 vezes 0 é igual a 1000. E nós precisamos crer que, ainda que cansados, Deus está no negócio. Deus pode mudar a nossa história. Talvez se você chegou no final deste ano, talvez sobrecarregado, Deus também te diz, Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e quer receber o alívio de Deus nessa manhã. Venha para a presença de Deus, entre na presença de Deus. Deus promete, eu vos aliviarei. Talvez se você chegou triste nesse final de 2014, Deus te diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é promessa de Deus, e nós precisamos nos levantar, querido, independente da maneira que nós chegamos ao final de 2014, ao final deste ciclo. Eu queria te dizer, outras pessoas, infelizmente, nem conseguiram chegar no final deste 2014, desistiram no meio do caminho. Sabe por quê? Porque perderam a esperança de viver, porque já não tem mais esperança. Nós já ouvimos aqui o pastor Henrique até dizer que a maior parte das depressões são causadas, né, por falta de esperança. Quem assistiu esses dias, não sei se foi no Fantástico, no jornal, eu peguei um médico que saiu pelas ruas dos Estados Unidos cuidando daqueles desabrigados, moradores de rua, e perguntaram para aquele médico o que é mais difícil para recuperar esses moradores de rua. E ele disse, olha, o problema deles não estava no trabalho, o problema deles não estava na falta de dinheiro, o problema deles não estava na falta de status, o problema deles foi que eles perderam a esperança, já não tem mais sonhos, já não esperam mais, estão sem falta de esperança. E muitas vezes nós ouvimos os homens dizer, olha, a esperança é a última que morre. Não, querido, no contexto de Deus a esperança nunca morre. Portanto, continue a esperar no Senhor, continue a avançar, não desista dos sonhos de Deus, não desista dos planos de Deus. Santo Agostinho diz, olha, enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Continue esperando, confiando no Senhor, embora tenha sido um ano difícil, você tenha chegado a esse final de ano, como nós falamos, cansados, sobrecarregados, tristes, sem esperança. Querido, ainda assim, agradeça a Deus por tudo. Sabe por quê? Porque você chegou. Nós estamos de pé. Deus cuidou de nós. Deus não deixou que nós nos desviássemos, que nós nos perdêssemos, e agora nós estamos aqui de pé, diante da presença do Senhor. Deus nos livrou, Deus nos capacitou. Talvez algumas coisas não saíram como nós planejamos, não tivemos sim com certeza resultados esperados, não tivemos os sonhos realizados. Talvez foi por falta, querido, do nosso esforço, falta do nosso empenho, da nossa determinação e da nossa perseverança. Agora, nós ouvimos algo aqui no Congresso dos Jovens: sejamos perseverantes, mas não sejamos teimosos. Não confunda perseverança com teimosia.
Porque alguns sonhos não realizaram, e muitas vezes nós estamos ali perseverando em alguns projetos, e esses projetos não realizaram, porque não é projeto de Deus na tua vida. Continue perseverante sim, no que diz respeito aos sonhos e aos projetos de Deus. Em segundo lugar, Paulo falou que nós precisamos nos examinar. Examine-se, dia após dia, faça uma reflexão. Mas em segundo lugar, qual é o tipo de exame que nós temos feito ao final de cada ano, ou talvez ao final de cada dia? O exame que Paulo está dizendo aqui, querido, diferente do que os homens pensam, Paulo está dizendo: examinai-vos se vós permaneceis na fé, se vós permaneceis no caminho, na verdade e na vida, se vós permaneceis em Cristo. Ao contrário, os homens usam para fazer as suas reflexões, ou fazem as suas reflexões, se examinam, para saber se obtiveram sucesso, se foram homens que prosperaram. Eles olham, sabe como? Eles analisam os seus bens, eles analisam as suas contas bancárias, as suas posições, se estão melhores que os outros. Esse é o contexto que o homem analisa para saber, muitas vezes, se foi um ano de sucesso, se ele é um homem de sucesso. Mas, querido, essas coisas são pequenas, são terrenas. Colossenses 3,20 diz: olha, nós devemos buscar e aspirar as coisas do alto. E infelizmente, querido, até mesmo igrejas, líderes, lideranças, eu creio que não é o contexto dessa igreja, porque aqui nós estamos, igrejas fazem seus balanços, suas análises, suas reflexões, e para saber se são um ministério de sucesso, ou se são líderes de sucesso, examinam e quantos membros existem na igreja, se o que ela realizou no plano terreno. Mas não, querido, tudo diz respeito a coisa muito maior. Tudo diz respeito a nós nos examinar se nós permanecemos no caminho do Senhor. Examine-se a cada dia após dia, querido, se você permanece na fé, se você permanece no caminho, não se você é aprovado por homens, mas se você verdadeiramente tem sido aprovado por Deus, tem sido reconhecido por Deus, seja como homem, seja como cristão, seja como profissional, seja como educador, seja como empresário. Se você tem sido aprovado por Deus, seja você líder de igreja, é essa o tipo de exame que nós devemos fazer. Depois de examinarmos todos os dias se estamos na fé, o texto ainda nos diz, o terceiro tópico do texto nos diz: olha, nós precisamos provar a nós mesmos. Agora é diferente, o contexto é diferente. Agora é nós testarmos a nossa autenticidade, se verdadeiramente nós somos cristãos, se verdadeiramente nós temos produzido frutos, se nós temos agido como cristãos. Nós já falamos aqui no culto dos homens, nós já falamos aqui, querido, eu só serei um cristão quando eu viver como um cristão, quando eu der testemunho de um cristão. Não é um título que se adquire. Falei aqui que um pai não é somente pai por colocar uma criança no mundo. Falei aqui que somente um médico não é médico quando coloca-se um diploma na parede. Mas um pai é pai quando ele age como pai. Um médico é médico como ele age como médico, socorrendo as vidas. Nós seremos cristãos em 2015 se agirmos como cristãos. E nós precisamos provar, testar, conferir. E agora, caso nós percebamos que há algo errado, que precisa algo ser mudado, caso nós venhamos perceber, sabe, que existe ainda nas nossas vidas velhos hábitos, velhas práticas que não condiz com o cristão que somos, que essas velhas práticas talvez venham a impedir que os sonhos de Deus se realize em nossa vida, venham impedir para que nós venhamos produzir frutos dentro desse contexto que nós estamos falando, que venham impedir um novo ano abençoado de novos projetos, novos sonhos, novas realizações. Tudo aquilo que não estiver de acordo
após nós provarmos as nossas vidas, na nossa vida, o nosso testemunho, tudo aquilo que não tiver de acordo, eu preciso tirar da minha vida. Eu não preciso mais, eu não posso mais atrasar o processo de Deus na minha vida. Eu não posso mais retardar a bênção de Deus na minha vida, porque muitas vezes existem coisas na minha vida que precisam ser cortadas, coisas, áreas da minha vida que eu não estou produzindo, que precisa ser, diz a palavra, podada para que produza ainda mais. Não sei se alguém aqui trabalha com agricultura, já ouviu falar? Quem já plantou chuchu aqui? Alguém já plantou chuchu? Nós vamos pegar pessoas experientes para, juntamente confirmar o que eu vou dizer. Querido, é a natureza criada por Deus. Para um pé de chuchu produzir, primeiro para vir as folhas novas e produzir frutos novos, tem que se fazer o quê? Vocês plantaram chuchu, tem o quê? Poda. Sabe o que tem que fazer? Tem que tirar as folhas velhas. Toda semana, todos os dias, se possível for, tem que ir lá e tirar as folhas velhas para que as novas possam crescer, para que possam se produzir então maior quantidade de fruto. Porque se não tirar as folhas velhas, o chuchuzeiro, a parreira, ela morre. E assim, esse contexto eu queria trazer para as nossas vidas. Nós, se quisermos viver um novo, vivemos produzir novos frutos, vivemos um novo ano diferente, um novo ano abençoado por Deus, vivemos os sonhos de Deus, nós precisamos tirar as coisas velhas, as coisas do velho homem. Agora, vou só abrir um parênteses aqui, depois não vai sair dizendo aqui, deturpando a palavra do pastor, e dizendo que, o pastor me disse que eu tenho que jogar a velha fora, eu tenho que jogar o velho fora. Não é nada disso. Nós estamos falando aqui porque, querido, panela velha que faz comida boa, não é isso? É isso? Quanto mais velho, melhor, mais experiente. O que eu estou falando nesse contexto de velho é tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que não vai acrescentar mais nada nas nossas vidas, ainda que pareça perda para nós, na verdade, para Cristo e em Cristo é ganho. Então tudo aquilo que, você sabe, nós sabemos, querido. Muitas vezes nós não queremos abrir mão, mas nós sabemos aquilo que já não é para nós, aquilo que já não agrada o Senhor, aquilo que já, não edifica as nossas vidas. Nós sabemos aquilo que precisa ser deixado para trás. Outras pessoas ainda não sabem. Com certeza o Espírito Santo vai trabalhar para nos incomodar, para nos convencer. Mas se você quiser viver um novo de Deus, um novo ano de verdade, o velho tem que ficar para trás, tem que ser retirado. O verso 7 desse texto que nós lemos, outra colocação que eu gostaria de fazer, querido. Nós não precisamos usar de métodos, de medidas, de estratégias para sermos abençoados, para nos tornar pessoas aprovadas por Deus. O verso 7 está dizendo assim, olha, que nós não venhamos praticar o mal somente para parecermos aprovados para o mundo, que nós não venhamos a negociar, eu estava dizendo com o jovem ali, com o inimigo, apenas para parecermos, para os irmãos, para a igreja, para o mundo, que somos pessoas aprovadas, somos pessoas de sucesso, que o nosso ano foi um ano de sucesso. Nós não precisamos usar o mal, pelo contrário, precisamos sim viver o bem, viver os propósitos de Deus, para que nós venhamos obter o verdadeiro sucesso, a verdadeira aprovação. Embora o mundo diga e olhe para nós e veja, ou entenda, ou faça a leitura, que o nosso balanço, não foi um balanço talvez de sucesso, o nosso balanço não foi um balanço, vitorioso,
Porque muitas vezes o mundo tem olhado para nós, para as nossas vidas, e tem feito uma leitura errônea. E nós, com medo daquilo que o mundo está pensando, daquilo que as pessoas estão pensando, nós temos aberto mão dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Embora o mundo tenha olhado para a igreja, tenha olhado para nós, né, e tenha olhado que o nosso balanço seja uma retrospectiva de fracasso, o mais importante é que, ainda que tenhamos sido reprovados para os homens, nós continuemos sendo aprovados por Deus. Aprovados por Deus ao final de cada dia. Independente da nossa conta bancária, aonde moramos, da grife que usamos, do modelo ou ano do nosso carro, o importante é refletirmos se o propósito de Deus se realizou e está sendo realizado em nossas vidas. Apesar de muitas pessoas profetizarem, 2015 vai ser o ano do meu sucesso, vai ser o ano da minha vitória, da minha restituição, da minha honra, da minha vingança com sabor de mel. Com sabor de mel, a vingança é sabor de mel. O mais importante é nós refletirmos e sabermos se os propósitos que Deus sonhou para as nossas vidas e planejou estão sendo realizados, estão se cumprindo através de nós. É essa reflexão, é essa análise, é essa prova que nós devemos fazer. Portanto, querido, nós precisamos continuar buscando com todo empenho, com toda a força, o propósito de Deus para as nossas vidas, para 2015, para 2016, para 2017, até quando Deus nos permitir que estejamos sobre a face da terra. Eu queria dizer, queridos varões, homens de Deus, é tempo de sair da caverna. Senhoras, varoas, mulheres de Deus, abençoadas por Deus, é tempo de sair do repouso. Jovens, adolescentes, que Deus separou, que Deus tem sustentado, é tempo de escolhermos a quem nós vamos servir em 2015. Ao nosso desejos dos nossos corações, ou ao desejo de Deus para as nossas vidas. Existe uma diferença entre ser aprovado por Deus e ser aprovado por homem, entre a aprovação dos homens e a aprovação de Deus. Para Deus, o vitorioso nem sempre é o que chega na frente. Para Deus, o vitorioso, homem de sucesso, não é, nem sempre é aquele que tem o melhor emprego, é aquele que tem maior sucesso, é aquele que conquistou maior riquezas. Mas para Deus, Ele mesmo diz: os últimos serão os primeiros.